Não tenha a menor dúvida. Thiago Reis, obrigado, meu caro. E bom que você levantou a bola, porque tem este jogo, Estados Unidos e Bélgica, e com essa polêmica toda, né, Cris? Com essa história da reversão do cartão vermelho que foi dado pelo juiz brasileiro Rafael Claus. A gente vai trazer mais informação, claro, porque daqui a pouquinho ele vai entrar em campo. Vai entrar em campo, tudo indica que sim. Só lembrando um pouco, Yuri, o Balogun ele foi expulso contra a Bósnia e Herzegovina e deveria cumprir a suspensão automática. Sempre que você leva um cartão vermelho no futebol, o próximo jogo você automaticamente está de fora. Mas não é isso que vai acontecer. O Bruno Rodrigues está em Miami, na Flórida, e vai chegar agora para contar tudo pra gente, o que vem acontecendo nesse caso, que está movimentando aí os bastidores da Copa do Mundo. Boa noite, Bruno. O que você traz pra gente sobre o caso Balogun, esse cartão vermelho retirado de última hora? Tudo bem, Cris? Uma boa noite para você, boa noite para o Yuri e para quem nos assiste no Prime Time. Pois é, né? Como o Thiago tinha falado anteriormente, estava ouvindo a programação, ele já levantou essa bola. Assim, polêmica é pouco, né? Para falar desse caso. Mas como você mesmo resgatou o contexto, o Balogun tinha sido expulso no jogo contra a Bósnia e, como prevê a regra do futebol, né? Como prevê o código disciplinar, o Balogun cumpriria a suspensão, então, para o jogo contra a Bélgica. Mas o comitê disciplinar da FIFA optou por permitir ao Balogun que jogue. A explicação do comitê é a seguinte: eles não retiram o cartão vermelho. Então, o Balogun segue considerado, entre aspas, culpado pela entrada forte, né, e pelo ato, pela infração que cometeu contra o atleta bósnio. Mas a punição dele entra em um período probatório, como se fosse um período de experiência de 1 ano. Em caso de reincidência por parte do Balogun, né, uma entrada forte ou um lance passível de cartão vermelho, aí sim ele passaria a cumprir a suspensão. É estranho, não acontece todo dia no futebol, apesar de que isso está previsto, né, no Código Disciplinar da FIFA, no regimento interno da entidade, mas não é das coisas mais comuns. E aí qual que é a situação que se coloca no momento, né, abrindo um pouco o leque aqui, saindo um pouco do contrato, da letra fria da regra e indo um pouquinho mais para a política e para a questão futebolística. O Donald Trump ligou para o presidente da FIFA, Gianni Infantino, pedindo que o cartão do Balogun fosse retirado. E o presidente da FIFA, depois que o New York Times trouxe essa notícia, reconheceu em um comunicado, admitiu o contato com o presidente estadunidense e disse que isso não teve interferência alguma. Segundo ele, o Comitê Disciplinar da FIFA é independente, toma as decisões de maneira independente e o mandatário norte-americano não teve nenhum tipo de interferência. Vamos dar uma escutada no que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse a respeito. Yeah, I did. I spoke to Johnny, who's highly respected, who's produced the most successful World Cup in history by, they say, 4 times, but I've never seen anything like it. So I saw the play, and I'm a person that loves sports and was a good athlete, and I understand sports really well, really well. And that wasn't a foul. That wasn't even an infraction. That was 2 guys running full speed that happened to crash into each other. You can't take your foot and properly place it on somebody else's foot when you're going, no, these were 2 great athletes that got tangled up, and this referee, who is a little bit suspect, if you check his past, I don't want to say that because I don't like to create controversy, but very suspect. If you'd like, I'll provide you with the past. He made a call that nobody could believe. You know, it's one thing to penalize somebody for the game, but how do you penalize them for a game that hasn't been played yet? It's very unfair. You can't do that. So, yes, I asked for a review by FIFA. Vamos trazer o Lorival Santana aqui, Cris, porque essa questão, Lorival, virou quase uma questão geopolítica, teve reação da UEFA, já teve também político da Inglaterra entrando na mesma onda, querendo o mesmo benefício para jogador inglês. Bom, e não chega a ser surpreendente uma iniciativa desse tipo da parte de Donald Trump, não?
Boa noite. Essa decisão, essa reversão da suspensão tem pelo menos 3 implicações. Uma implicação política, porque o Donald Trump está tentando propor para o Congresso mudar a Constituição americana para impedir que crianças nascidas nos Estados Unidos de pais que estão lá ilegalmente ou que passaram por lá por pouco tempo se tornem cidadãos americanos. Agora ele está defendendo o artilheiro da seleção americana, cujo caso é exatamente esse. A mãe dele estava passando por Nova York, ela era nigeriana, mora no Reino Unido e não conseguiu, por causa do estado muito avançado de gravidez, voltar a tempo para o Reino Unido. Só por isso que o Balogun nasceu em Nova York, nos Estados Unidos. Então, vai totalmente contra a narrativa do Trump de que prejudica os Estados Unidos conceder cidadania para pessoas nesse caso. O Balogun cresceu no Reino Unido, depois de um mês ele foi para o Reino Unido, jogou no futebol inglês, na seleção inglesa juvenil, e só em 2023 resolveu usar a cidadania americana e aderir à seleção americana. Então esse é um aspecto político interno que dá muito combustível para os críticos do Trump na questão da imigração. Existe sim uma implicação geopolítica. Amanhã tem cúpula da OTAN, Aliança do Tratado do Atlântico Norte, e a relação dos Estados Unidos com a Europa já é muito ruim. E essa reversão da decisão da FIFA e a interferência do presidente Trump causou uma enorme revolta na Europa. A UEFA se pronunciou, a Associação de Futebol Belga tentou reverter a decisão, apelou, mas a apelação não foi aceita, o recurso não foi aceita. Então a cúpula da OTAN amanhã na Turquia começa sob essa sombra dessa intromissão de Trump no futebol, quando já existem outras intervenções em outras histórias, querer anexar a Groenlândia, querer retirar o apoio à OTAN e assim por diante. E o terceiro é a projeção dos Estados Unidos como uma nação futebolística. Então, essa Copa fica marcada por uma história que prejudica a imagem dos Estados Unidos como uma nação que aceita as regras do futebol e que adere a esse que é o maior espetáculo do mundo esportivo. Sem dúvida alguma, é um momento Libertadores da América nos seus piores momentos, né, Cris? Dessas regras ali frouxas, né? Aquele feito suspensivo que a gente cansou de ver no futebol brasileiro. A gente sempre reclama do futebol brasileiro, no futebol sul-americano, os clubes sempre tentando passar por cima, levando para a justiça comum algumas decisões. Infelizmente, estamos vendo também uma interferência na Copa do Mundo.